Olá pessoal, eu sou a psicóloga Andréa Marinho, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar a respeito de autoestima. Muitas pessoas me solicitaram, me pediram, por WhatsApp, por mensagens e diziam para mim: Andréa, traz alguma coisa que nos ajude a entender como que a gente pode melhorar a nossa autoestima. Em vários momentos da nossa vida a gente se percebe aí com a nossa autoestima muito baixa, na verdade. Então, como que eu posso fazer para melhorar? Bom, hoje eu vou trazer várias dicas para vocês, dicas que eu abordo em consultório com os meus pacientes. Mas antes de falarmos até mesmo dessas dicas, vamos falar um pouquinho de como que a nossa autoestima ela é formada. Bom, basicamente é no contato com o outro, ou seja, ao longo das nossas experiências de vida, nós vamos formando a nossa autoestima. Seja no elogio que eu recebo do outro, seja na crítica que eu recebo do outro, seja nas minhas experiências diárias com as outras pessoas, seja num olhar. Às vezes um simples olhar é capaz de dizer muita coisa, Ou seja, a minha interpretação dessas variadas situações. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Por muito tempo, vou me expor um pouquinho aqui, mas por muito tempo, por exemplo, eu carreguei uma autocrítica, que ela baixava a minha autoestima, que era relacionada à minha voz. Então, eu sempre tive a voz mais grave, mais grossa, E aí eu lembro que tinha um parente nosso que sempre brincava. Ele era pai de uma familiar minha da mesma idade e ele sempre falava: quem é que chegou? Chegou um menino aí, Chegou um rapaz, quando eu estava falando. E isso eu levava assim na brincadeira, mas aos poucos eu fui guardando isso dentro de mim e foi me causando um certo incômodo. A maioria das meninas da minha idade tinha uma voz mais fina, mais delicada, e eu sempre com esse vozeirão grosso, grave, enfim. E aí o tempo foi passando e eu me recordo que muitas vezes eu evitava falar perto dele, e aí eu fui evitando falar perto de várias outras pessoas, já que eu já era uma pessoa tímida, enfim. Até que no desenvolvimento, no decorrer aí da minha vida, eu fui superando a situação, passei a ter mais autoestima, até pesquisei sobre a importância da voz em determinadas profissões e fiquei muito feliz quando eu descobri que vozes mais graves, mais potentes, as pessoas tinham uma tendência que favorecia elas no posicionamento de algumas lideranças. Enfim, eu encontrei o meu caminho, o meu jeito de passar não somente a aceitar a minha voz, mas passar a gostar da minha voz. Então hoje, ainda que possa incomodar alguém, se incomoda alguém, de fato eu aprecio a minha voz, eu gosto dela. Então hoje vamos lá, algumas dicas. Já começamos aí na verdade com a nossa primeira dica, que é a questão de você se aceitar, Aceite quem você é, comece a olhar para você, Às vezes a pessoa fala que eu não consigo, já ouvi falas de eu não consigo sequer me olhar no espelho sem uma maquiagem, Mas é importante que a gente aprenda a olhar pra gente, aceitar cada uma das qualidades. Quantas vezes passa despercebido aí da nossa vida, da nossa correria, E a gente para de se olhar, Por exemplo, o que eu gosto em mim? Eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha boca, eu gosto do formato do meu rosto, eu gosto da minha sobrancelha, eu gosto das minhas mãos, das minhas unhas, o que eu gosto no meu corpo, o que eu gosto na minha personalidade. Enfim, comece a olhar para você e aceitar. Aquilo que você não gosta, comece a procurar gostar, Busque explicações que justifiquem, o que você tem, qual a beleza. Cada pessoa tem a sua própria beleza, Um cabelo liso pode ter a sua beleza, um cabelo ondulado pode ser lindo, um cabelo cacheado também pode ser lindo, enfim. Você pode perceber que a maneira como você se relaciona com você é a maneira como, de certa forma, nós interpretamos que os outros também se relacionam conosco. Então, se nós nos achamos bonitos, se nós valorizamos quem somos, a tendência é que as outras pessoas também nos tratem assim. Mas se nós passarmos a achar que nós somos pequenos, que nós somos inferiores,
As outras pessoas podem ter essa tendência de nos tratar assim, ou até não. Muitas vezes nós tendemos a acreditar que as pessoas estão nos tratando assim. Mas nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos. Então essa é a primeira dica de hoje. A segunda dica é: evite comparações com outras pessoas, né? Nunca é justo. Sempre vai ser uma luta que nós vamos perder, digamos assim. Se nós nos comparamos com alguém que em determinada coisa tem uma habilidade melhor do que a nossa, imediatamente nós vamos nos sentir inferiores a essa pessoa. Se nós nos comparamos com outra pessoa que nós entendemos que tem uma habilidade inferior à nossa, né? Ou seja, de repente a pessoa pode pensar: porque eu tenho uma graduação, um exemplo. Então, porque eu sou formado, eu tenho uma graduação e fulano, né, mal é alfabetizado, né? Qual o rumo que está dando na vida dele? E aí começar a tratar a outra pessoa como inferior, isso também, na verdade, é como se fosse uma válvula de escape de uma baixa autoestima. Então a pessoa, ela se sente inferior, né, a muitas outras pessoas, só que ela traz, de certa forma, uma compensação. Então, já que eu sou inferior a fulano, eu sou superior a ciclano. E aí a tendência é que ela venha a tratar mal aquela pessoa, a olhar, né, de maneira diferente, como se aquela pessoa fosse inferior, muitas vezes a não cumprimentar as pessoas, enfim, qualquer uma das possibilidades é ruim. Então, evite comparação com outras pessoas, é a minha segunda dica de hoje. A terceira dica é: acredite que você é o autor da sua própria história. Então, passe a agir na sua vida, né? Busque ter o controle das coisas que te pertencem. Por exemplo, pode ser que algumas coisas você prefira mudar, né? Para que a minha autoestima melhore, por exemplo, eu gostaria de fazer uma mudança no meu cabelo, por que não? Então, talvez seja interessante a pessoa fazer essa mudança no cabelo, né? Para que a autoestima dela melhore, pode ser que ela tenha que fazer mudanças no próprio ambiente, como, por exemplo, se afastar de pessoas que lhe causam mal. Se eu estou perto de pessoas que me ofendem o tempo todo, né, que falam coisas ruins para mim, então provavelmente eu vou me contaminar com essas críticas frequentes. Então, dentro do possível, evite essas pessoas, né? Primeiramente, mude seu posicionamento, passe a gostar de você, mas observe se você está sendo influenciado pelo meio em que você está. Outro dia, por exemplo, eu escutei uma pessoa que me disse que alguém próximo a ela tem o hábito de dizer que ela é um lixo, né? Aí eu fico pensando, poxa, um lixo, né? É pesado demais, né? Como mexe dentro da pessoa uma crítica como essa? Um lixo pode ser visto como algo que não serve para nada. Mas olha só, tudo depende também da nossa percepção. Vamos lá, eu prefiro olhar da seguinte forma: tirar algo bom daquilo que é ruim. Então, por exemplo, um lixo. Nós não temos lixos que são recicláveis? Lixos que muitas vezes são pegos e são transformados em praticamente obra de arte, né? Em coisas úteis, bonitas, enfim. Ou seja, eu prefiro pensar o seguinte: ainda que a pessoa tenha nesse momento, ou seja, ainda que você nesse momento pense que você é um lixo, você tem habilidade para mudar isso, porque o lixo, quem manipula, quem transforma a sucata numa obra de arte é o ser humano. Então, quem dirá o potencial que você tem para transformar a si mesmo? Então, você tem a capacidade de se reinventar, de se transformar. Então, acredite no seu potencial e, se necessário for, se afaste daquelas pessoas e, se possível for, se afaste das pessoas que estão te fazendo mal. E se não for possível se afastar completamente, evite um contato desnecessário, né? Esteja próximo dentro do possível, mas também saiba se impor, né? Uma pessoa chamando a outra de um lixo, eu acho que você pode responder para essa pessoa, né? Escolha as palavras certas. Eu sempre digo que tudo pode ser falado, depende somente da forma como é falado. Você pode exigir, falar: olha, a partir de hoje eu não aceito mais que você fale assim comigo. Você me respeita.
Eu não vou aceitar de ser tratada dessa forma. Eu não estou destratando você, então por que você vai me destratar? Enfim, lembre-se, tudo pode ser falado, depende apenas da forma como é falada. Então encontre o seu jeitinho certo de falar, mas não deixe ninguém pisar, ninguém maltratar você. Não há necessidade disso, não tem porquê, né? Você é o seu maior tesouro e se você deixar com que outras pessoas venham e destruam e saqueiem o seu maior tesouro, vai sobrar o quê? Né? Qual o sentido da existência? Então, cuide sim da sua autoestima, valorize, ok? Bom, pessoal, a próxima dica é: visite o seu passado. Mas como assim, Andréa, visitar o meu passado? A visita ao nosso passado, muitas vezes ela é útil para que a gente consiga criar um presente diferente, um futuro diferente, né? O amanhã vai ser o hoje. Então, é importante que a gente, por exemplo, eu posso indicar para vocês um exercício que eu acho que seria muito bom. Você poderia fazer uma lista de tudo aquilo que você acha a respeito de você, coisas boas e coisas ruins. Então, qualidades e pontos de melhoria ou defeitos, se você quiser colocar dessa forma, coisas que te incomodam. E aí, um segundo passo é exatamente você questionar tudo aquilo que você escreveu de ruim, né? O quanto você acredita em cada um desses pensamentos, né? O quanto cada um deles pode soar como verdade. E aí, utilizando, né, aquilo que eu falei antes, de você ser autor da sua própria história, pega e cria uma meta para cada uma dessas coisas, né? Como que eu posso resolver isso? Tá, um exemplo. Me disseram que eu sou um lixo, né? Que pensamentos tem que podem combater isso, que eu sou um lixo? Tá, quais as chances de que isso seja verdade? Bom, somente uma pessoa me disse isso. Essa pessoa tem o hábito de ficar repetindo isso. Tá, mas eu recebo elogio de outras pessoas? Nossa, recebo um monte de elogios. Ou seja, é um pensamento que não é real, né? É um pensamento que foi dado, que foi imposto, que foi plantado dentro de mim. E eu posso questionar esse pensamento. E na sequência eu posso colocar qual a minha meta nessa situação. Então, minha meta nessa situação é acreditar que eu tenho um grande potencial, que eu tenho muitas qualidades e que eu não sou um lixo. E a minha segunda meta é não permitir que essa pessoa continue me insultando toda vez dizendo que eu sou um lixo. Então, mostrar o meu valor, né? Não necessariamente ter que provar o meu valor para aquela pessoa, porque, sinceramente, alguém que fala algo tão pesado para outra pessoa, eu acredito que o erro está em quem falou. Essa pessoa precisa de cuidados, precisa rever todos os valores dela, né? Como que eu me relaciono com os outros causando tanto mal assim? Então, essa é uma das dicas, tá? Então, faça isso, faça a lista, coloque metas, mude o seu futuro, né? Mude o seu presente para que seu futuro seja ainda melhor. Ok, pessoal? Bom, uma última dica que eu queria deixar para vocês é: não se preocupe com a opinião dos outros. Lembra o que eu falei lá atrás, né? O exemplo que eu dei a respeito da minha voz? Então, inicialmente eu me preocupei, mas a partir do momento que eu que eu tomei a decisão de parar de me preocupar, nunca mais isso me incomodou. Eu tenho uma outra experiência ainda da minha voz, que foi uma pessoa, por exemplo, eu morava em um condomínio e tinha 3 prédios nesse condomínio, muitas crianças, e eu tenho 3 filhos. Nessa época eu tinha 2 filhos ainda, e pequenos, né, idade de 5, 6 anos, por aí, e a outra devia ter uns 10 anos. E aí eu costumava muitas vezes chamar as crianças que se perdiam pelo condomínio gritando, né? Larissa, Bruno, vem aqui, cadê vocês? Enfim, já com essa voz alta e dava aqueles gritinhos. E eu lembro que teve uma vizinha que a gente ainda não se conhecia e posteriormente a gente se conheceu e ela disse pra mim que ela escutava a minha voz e que ela pensava, nossa, essa mulher deve ser insuportável, que voz irritante dela. Né? E ela toda vez ela se incomodava com a minha voz. O maior barato é que a gente se tornou grandes amigas,
né? Hoje a gente já está há um tempo afastada, ela se mudou, mas enfim, na época a gente se tornou tão amigas que as pessoas brincavam, falavam que nós éramos a dupla do Batman e Robin, era brincadeira. Ou seja, ela veio com um juízo de valor sem me conhecer por conta da minha voz e depois que me conheceu passou a gostar de mim e eu passei a gostar dela, né? Tivemos carinho ali uma pela outra. Então, não aceite as críticas dos outros, né? Não se deixe abalar pela opinião dos outros e, melhor, não se preocupe com a opinião dos outros. O que eu estou dizendo não é que a gente deve viver, né, totalmente um modo aventureiro, né, fazendo absolutamente qualquer coisa, como se nós não estivéssemos no mundo com o outro. Nós precisamos sim respeitar o espaço do outro, mas não devemos o tempo todo nos preocupar, se eu colocar essa roupa, o que é que vão pensar? Se eu disser isso, o que é que vão pensar? Se eu falar naquele momento, o que é que vão pensar? Enfim, por diversas situações, né? Se eu vou apresentar um trabalho na faculdade, o que estão pensando, né? Quando estão olhando para mim. Então, viva você, ame-se, né? Eu sei que não dá pra gente viver naquela utopia maravilhosa, mas cada dia é um dia, cada dia tem a sua beleza. Então, você pode encontrar a beleza do seu dia e a sua beleza naquele dia. Então, pessoal, bom, essa daí, na verdade, é uma amostra de algumas situações que eu passei, mas certamente, assim como eu, vocês já passaram por muitas, já passei por muitas, né? Passei por bullying na época que bullying nem era bullying, né? Era conhecido como bullying. Enfim, superei, né? Hoje eu tenho uma excelente autoestima e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês dessas experiências, dessas minhas percepções, para que de fato eu consiga ajudar outras pessoas. Espero que de fato eu tenha ajudado vocês, né? Peço para que, se vocês gostaram do vídeo, para que vocês curtam, compartilhem com os colegas, compartilhem nas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso a essas dicas também, a esse material. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.